Torcida do Democracia Futebol Clube. Eu sou Roberto Jardim e começa aqui mais um DFC Entrevista na Ludosfera. Conversa dessa vez é com o jornalista Breyler Pires. Confere aí o papo. Sim. Bom, pelo que tu já comentou aí desde do começo da questão do jornalismo e tal, né, dá para notar que tu é dos jornalistas esportivos que acredita que futebol e política se misturam totalmente, todos, praticamente só dentro de campo mesmo que não, né? Mas por que tu acha que alguns colegas nossos defendem o contrário? Porque não tem espaço? Porque pensam assim mesmo, que não deve se misturar? Por que existe esse debate de vez em quando? Ou nem existe esse debate, né? É muito raro esse tipo de debate, né? Tem que ir ou não, né? Eu acho que existe um debate que é: eu não quero ver o meu clube sendo usado como palanque político. Aí eu também estou de acordo. Não me parece agradável quando seu time ganha um título, tenha lá um vereador, um deputado levantando taça no gramado. Que não é legal que um cara use do seu cargo, do seu poder político, para fazer média com torcida, dando medalha de honra ao mérito ao técnico do Flamengo, do Vasco, seja lá quem for. Então, esse uso político do futebol eu acho muito questionável e tem de se debater, sim. Eu, como torcedor, não como jornalista, não gosto. Quando é meu clube, eu sempre vou criticar. Mas eu não nego que essas relações existam. O cara sabe que o poder que o futebol tem como palanque, como plataforma de comunicação, e políticos usam o tempo inteiro o futebol ou tentam fazer essa instrumentalização. Então, é bom estar ciente que isso acontece até para combater oportunismos. Agora, negar essa relação de que não se deve misturar política com futebol é negar o óbvio, que essas coisas acontecem e que o futebol é um meio essencialmente político. O que acontece no campo de futebol, o resultado de um jogo, nada mais é do que fruto de decisões políticas, de dirigentes que resolveram contratar o jogador X ou o jogador Y, o dirigente que resolveu fazer um programa de austeridade financeira para colher os frutos em 3, 4 anos, ou o dirigente que resolveu endividar o clube em troca de um título de curto prazo e depois clubes entram em situação falimentar, como é o caso de Atlético Mineiro, Cruzeiro, Corinthians, vários nessa situação. Então, para entender o jogo, a gente precisa entender o aspecto político do futebol. É essencial. Então, o jornalista que ignora a dimensão que a política tem no jogo, ele, por mais que entenda de tática, de técnica, de gente, ele não vai conseguir interpretar o resultado final. Então, por isso eu acho que é fundamental, se estudar muito de tática, aprofundar, fazer uma análise cada vez mais técnica do futebol. Eu gosto, e há público para isso. Mas o futebol não pode ser resumido apenas ao que acontece no campo, senão a gente não enxerga com profundidade por que um time é rebaixado ou por que um time é campeão. Uhum. Bom, seguindo nessa linha política e futebol, mas não no caso política partidária ou politicagem, como eu gosto de falar, né, que é o que os políticos costumam aproveitar o futebol para fazer, né, para aparecer e tal, né. Eu cresci, acredito que tu também, ouvindo que política, futebol e religião não se discutiam, né. Aí a gente vê, por exemplo, esse ano agora, 24 de março, né, na Argentina, todos os clubes da Série A da Argentina fizeram um protesto lembrando o golpe militar que teve lá em 24 de março de 76, né, pedindo nunca mais, né. No Brasil, no dia 30 e 1º de abril, né, que existe essa confusão, né, 31 de março, 1º de abril, do golpe militar de 64, pouquíssimos clubes da Série A fizeram alusão ao golpe, né, e quando fizeram não falaram em ditadura nunca mais, né. A maioria deles falaram democracia sempre, coisa assim, né. Existe uma discussão de que o negativo não chama tanto, não marca tanto, tipo o nunca, né, uma coisa, mas também é um posicionamento, se posicionaram sem se posicionar
praticamente, né, contra a ditadura, né? Por que isso institucionalmente acontece com os clubes brasileiros, ou por que não acontece nos clubes brasileiros o mesmo que acontece na Argentina, por exemplo, né, que os clubes fazem essas campanhas, o River e o Boca estavam chamando famílias de torcedores deles que desapareceram para colocar eles como sócios do clube, né? Não é sócio italiano, é uma homenagem para os desaparecidos torcedores do Boca e do River, né? Como outros times pequenos já tinham feito nos outros anos, né? Por que no Brasil isso não tem crescido, mas crescido timidamente, né? Há uns 3, 4 anos era 1, 2 times que faziam, agora foram 5 ou 6 que fizeram, né? Por que isso acontece? Por que não acontece no Brasil, né? Primeiro, porque a gente, historicamente, se interessa muito pouco pela história do país. Então, na Argentina, eles estiveram dispostos a acertar contas com o passado. Estiveram dispostos, por mais que por meio de movimentos sociais e não da organização política em si, do Estado chamando essa responsabilidade, mas movimentos muito, muito fortes, como o das Mães da Praça de Maio, esse envolvimento maior da sociedade civil num debate de que não é para esquecer o passado, é para revê-lo, evitar que esse passado, esses erros se repitam. E aqui a gente viveu de forma muito rasa, isso não aconteceu, e pelo contrário, não só não existe essa conscientização de que é preciso voltar ao passado, como muita gente é nostálgica desse passado nefasto. Então é muito comum, eu conheço várias pessoas próximas que dizem, não, mas falam muito da ditadura, mas naquela época não tinha violência como é hoje, as coisas não eram assim. Então, por que isso acontece? Primeiro, porque não nos foi ensinado na escola o que foi a ditadura militar de fato. Até na escola isso é um tabu. Eu lembro de como eu aprendi escola, estudando escola pública, como eu aprendi história, que era sempre... Olha, a ditadura militar foi um período em que houve a tomada do poder pelos militares, mas e aí? O que aconteceu? Quais os desdobramentos? Por que esse período foi ruim? O que ele representou para o nosso futuro? Como ele atrasou o país? Então, não há essa educação transformadora que faça com que, primeiro, a gente tenha novas gerações engajadas, gerações que de fato se sensibilizem com o passado e queiram modificá-lo, queiram revisitá-lo para modificar o futuro, e depois, porque isso vai se dissolvendo a ponto de que, poxa, a gente já tem muitos problemas no presente para voltar ao passado e resolver. E essa cultura de varrer para debaixo do tapete nos levou à conjuntura atual, de que se a gente tivesse acertado nossas contas com o passado, provavelmente a gente não teria um governo de extrema-direita hoje. Então é fundamental mostrar que, por mais que seja árduo, por mais que seja desgastante, a gente precisa discutir futebol, a gente precisa discutir política, religião e principalmente história. Porque é muito comum, hoje em dia, então, com uma certa dose de polarização política, uma polarização entre aspas, né, porque há um extremo e outros que combatem esse extremo sem necessariamente estar no polo oposto do campo político. Mas acho que a gente interdita muitas discussões. E basta ver numa reunião de família, você começa a falar sobre política, logo vem alguém, não vamos falar de política. Poxa, vamos debater de forma civilizada, com argumentos, sem precisar atacar, sem precisar ferir o outro. Isso é natural, e aqui a gente não tem essa cultura, a gente tem uma cultura violenta de debate, de imposição, justamente porque essa cultura interdita, faz com que as pessoas não queiram falar e saber disso para não criar um desgaste com uma pessoa próxima, com um amigo, com um familiar. Então, acho que a gente precisa, para começar a mudar, quebrar essa cultura, primeiro, de interditar debates e de não se falar do passado, de não revisitá-lo. Eu fico feliz que clubes de futebol comecem a se atentar mais para o valor de suas histórias. Quando a gente vê o Vasco, por exemplo, fazendo uma campanha em defesa do legado do Barbosa. Poxa, que bom, com atraso, de fato, isso poderia ter sido feito em vida, mas que bom que hoje o clube tem
a noção do que o Barbosa representou, do grande goleiro que ele foi, de como ele foi injustiçado, e é fundamental que isso aconteça para que o próximo goleiro negro do Vasco, e pode ser o Lucão, que é um goleiro negro e hoje é titular, não passe pelo mesmo que o Barbosa sofreu. Então, só assim, discutindo o passado, mostrando claramente essas injustiças, como o passado nos prejudica até hoje, que a gente vai conseguir mudar o futuro. E isso só vai acontecer. Os clubes só vão ter essa consciência quando seus torcedores estiverem representados de fato no comando, porque hoje os clubes são comandados por castas, por elites que não representam o torcedor, a sua massa de seguidores. E depois, quando essas pessoas, já com uma consciência, que estudaram, que tiveram acesso à informação, passem a ocupar esses postos de comando e a ter voz para trazer esses assuntos em pauta sem que isso seja necessariamente um tabu. Não esquece, te inscreve em YouTube/Ludopédio e ativa as notificações para não perder o próximo programa. Se preferir apenas ouvir, procura por Ludosfera no teu tocador preferido de podcast. Até a próxima. Esse é um podcast independente que faz parte da Ludosfera, a rede de conteúdo sobre futebol do site Ludopédio. Siga os nossos canais digitais e apoie nosso financiamento coletivo. ludopedfc.com.br